A minha palavra é gratidão. O meu coração transborda de alegria e a minha alma exalta ao Senhor. Eu, no início do meu casamento, eu não podia ser mãe. Mas o Senhor me premiou com 2 filhos maravilhosos e neste 22 de fevereiro, a minha princesa está de aniversário. E eu quero mandar um abraço especial para a Cristina Lima, minha filha, parabéns. Eu costumo dizer que ela não é a princesa do papai, ela é a guerreira da mamãe. Então, parabéns, Cristina, Deus te abençoe. E com esta declaração de amor, Tempo de Semear está no ar. Queremos convidar você aí para passar uma mensagem aí nos seus grupos de WhatsApp, convidando para assistir o programa. O programa hoje também está uma bênção. Estamos recebendo aqui hoje, ministrando a palavra de Deus, a nossa vice-líder ali do Tempo Central do Circo de Oração, nossa querida Janete Lopes. Também louvando ao Senhor, a dupla ali também do Tempo Central, que está visitando muitas congregações aqui em Castanhal, Debson Nilo e Abimael Coelho, louvando ao Senhor. Temos também um lindo louvor pelo Debson Nilo, cantando a canção solo, né, sozinho também, louvando e adorando ao Senhor. Temos também um bate-papo muito bom, muito proveitoso com o nosso querido Abimael Coelho e Laude Souza. Então fique aí, convide, passe uma mensagem convidando, dizendo que o programa já está iniciando e que está uma bênção hoje. Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Eu não sei o que ele viu em mim, eu não entendo porque me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta
Nós estamos recebendo, em tempo de semear, o nosso querido Abimael Coelho, carinhosamente chamado por nós de Mael. Mael é um servo do Senhor que detém alguns títulos. Ele é pedagogo, vamos completar aí, pedagogo. Assistente social, especialista em neuropsicopedagogia e psicologia da educação. Está também concluindo o curso de enfermagem. Não é isso? E o seu principal título é Servo de Deus e, como tal, um grande cantor que alegra nossa alma com os louvores que exaltam o nome do Senhor. Mas Mael também é um empresário no ramo da gastronomia, não é isso, Mael? Isso. Ele tem um buffet. Como é o nome do buffet? É Coelhos Doceria e Buffet. Muito bem. Ele atende casamentos, aniversários, eventos diversos. Aonde para você precisar de um buffet, está aqui Coelhos, Doceria e Buffet. Coelhos, Docerias e Buffet. Então, eu queria falar um pouco a respeito dos processos que um buffet tem que passar, porque hoje não, hoje o cuidado é muito grande, mas nós já estivemos em eventos que diversas pessoas saíram adoecidas por conta de alguma coisa que não caiu bem. Me explica, Mael, quais são os cuidados que ali o chefe, os profissionais tomam para que todo o processo de preparação dos alimentos venham ser saudáveis, não venham perecer durante a espera para ser servido e assim ser eficaz para quem vai consumir. O cuidado essencial é a higiene, né? Eu sou sócio com a minha irmã, a Dina Coelho, então ela tem a formação dela em gastronomia. E assim, nós cuidamos desde o preparo do alimento, da compra do alimento até servir. Nós temos a total preocupação em servir o melhor para os nossos clientes. Você falou uma coisa que eu, como dona de casa, eu me preocupo. Alguém diz assim, por que tu não manda teus filhos ir comprar? Porque a gente sabe o que escolher, o que comprar, as alternativas. Então, isso é importante, a compra, a escolha, o olho ali em todo artigo que você comprar, né, Mael? Sim, comprar produtos de qualidade, né? Nem sempre é o mais barato, né? Às vezes a gente vai no supermercado e escolhe os produtos de qualidade para que os nossos clientes saiam satisfeitos da festa, quer seja casamento, aniversário, reuniões, são vários ramos que a gente atende, não é só casamento, aniversário, não. Qualquer reunião social a gente está lá com toda a nossa equipe, servindo, posso dizer, o melhor buffet da cidade. Olha só, muito bem. Mael, me diz uma coisa, e os profissionais, não só os que estão no preparo, mas os que estão servindo também têm que ter esse cuidado, não só no atendimento, no sorriso, no bom servir, mas também no manuseio do alimento, não é isso? Sim, sim. A gente tem essa preocupação também com os nossos funcionários, né? Todos educados, bem trajados, bem higienizados também, para que não haja nenhum problema na hora do nosso serviço. Já aconteceu, creio que não, nunca ouvi falar, algum caso de você ter que enfrentar algum tipo de reclamação? Graças a Deus, até hoje nós estamos já há mais de 20 anos no mercado, né? E até hoje nunca houve nenhum contratempo. Até porque a gente entrega tudo a Deus, né? Ora bastante antes de servir, se agarra com Deus e no final dá tudo certo. Dá tudo certo, né? E, Mael, como é que um empresário desse ramo, ou nós sabemos que a cada dia que nós vamos no supermercado, as coisas já subiram de preço. Como é que você consegue esse jogo de cintura para não levar essas diferenças tão exorbitantes, porque elas são? Outro dia nós comprávamos a carne, a picanha, por exemplo, a 40 e poucos reais. Hoje são 50 e poucos reais. Como é esse jogo de cintura para que você possa equilibrar? A gente sempre tenta não passar
essa carestia, né, pro nossos clientes. A gente tem um joguinho de cintura que a gente faz. Olha, o filé a gente comprou, ao ano passado comprava a R$40, hoje a gente está comprando a R$70. R$70. E é um dos pratos que mais sai no buffet. Só que a gente não leva para o cliente isso daí, a gente tenta amenizar aqui na nossa equipe mesmo para que o cliente saia satisfeito. Muito bem. Eu sei que de vez em quando a gente ouve alguém dizer: eu vou começar no ramo da gastronomia, eu vou começar com lanches, com algo que é do dia a dia mesmo. E como é para migrar? Você já trabalhou com lanche? Não. Com lanche não, né? Não. A gente sempre começou já com a questão da festa mesmo, do buffet, né, completo. Mas é possível migrar, digamos, de uma venda de lanche, que é uma coisa que também requer os mesmos cuidados, né, para algo como um buffet de aniversário. Tem algum segredo assim, ou é a força de vontade, a coragem de ir lá e de investir? Olha, no nosso caso, a gente chegou mesmo na fé, né? Na fé e na coragem. Fechamos alguns buffets, alguns eventos, alguns casamentos e bora começar. A minha irmã já trabalhava nisso, ela já era cake board, né? Trabalhava com bolos decorativos. E a gente fazia entre família. Aí resolvemos, não, bora montar nosso empreendimento, que é para fazer disso um negócio, né? E deu certo, graças a Deus, estamos aí há 20 anos. Já é uma vasta experiência, né? Sim. Mael, coelhos, como repete aí? Coelhos, doceria e buffet. E buffet. Quem quiser contratar seus serviços, como é que faz? Pois é, a gente está ali na Duque de Caxias, 2243, esquina com a Alameda Samara. A Avenida Duque de Caxias, 2243, esquina com a Alameda Samara. E por que coelhos, doceria e buffet? Porque a gente não se prende só no buffet, a gente também fornece doces, né, na questão de bolos, salgados, variados. Quando o cliente não quer fechar o buffet completo, ele contrata alguns serviços extras, né? Vocês fazem bolo de aniversário, de casamento? Aniversário, casamento, batizado. Bem. Seja o que for, né? Então, vocês têm Instagram? Nós temos Instagram, Coelhos Doceria. Você quer falar o número do seu WhatsApp? Posso falar. Meu WhatsApp é 9233-3363. Muito bem. Mael, você deixa um recado para o nosso público, principalmente aqueles que estão aspirando à profissão, um conselho, algo que você julgar necessário nos cuidados que um profissional da área deve ter? Primeiro procurar se qualificar, né? Que a gente está todo tempo numa reciclagem, se qualificando. Sabe que a cada dia surgem novas novidades para dentro do buffet. É você se qualificar e a questão da higiene em primeiro lugar. Porque você falou, Laudi, um ponto muito negativo em relação aos buffets, que algumas pessoas passam mal, é devido à manipulação, é não saber manipular os alimentos na hora de servir. Ou então leva. Após a festa, eles levam, não conseguem armazenar de um jeito certo. Armazenamento também conta. Aí já passou de um dia para o outro, ele vai se alimentar e às vezes passa mal. Aí a culpa é do buffet. Mas nem sempre a culpa é do buffet, a culpa foi de quem não soube armazenar as comidas. Certo. Mael, confirma para mim. Eu outro dia assisti uma polêmica entre um dono de buffet e um cliente. Ele encomendou um buffet e o cliente queria levar algo pronto já da sua casa para servir e o dono do buffet não aceitou. Aí ele argumentou assim: eu preparo com todo o cuidado que a nossa equipe é preparada para fazer. Vem um outro alimento que nós não sabemos como é preparado e de repente este alimento aí causa uma indisposição nos clientes, aí vão culpar o buffet. Isso procede? Procede. Nós não costumamos também aceitar, né? A pessoa fecha o contrato com a gente, é aquilo que ele fechou com a gente. Esses pratos extras, geralmente pode acontecer isso daí. A manipulação pode dar errada e eles não vão dizer, foi o prato que o cliente levou, eles vão dizer o buffet como um todo. Por isso que nós que trabalhamos com buffet, a gente não aceita, né? Só se for mesmo
pessoas que a gente conhece, um amigo, mas mesmo assim tem que assinar um termo de que vai se responsabilizar pela comida que ele está levando. Muito bem, então fica esse alerta, que isso é um alerta para as pessoas que não têm tanta experiência, que não é recomendável. Muito bem, obrigada, Mael, agradeço. por ter aceitado o nosso convite, contribuído aqui para a informação dos nossos telespectadores. E mais uma vez, as portas ainda estão abertas, as portas de Tempo de Semear. Isso, se você quiser nos contratar, entre em contato com a gente e você terá a melhor festa da sua vida. A paz do Senhor, queridos. Mais uma vez estamos aqui para falar a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e trazer a vós uma palavra que traz paz, traz acalento, traz esperança e traz também alerta para as nossas vidas. Visto que vivemos em dias tão necessários, onde a nossa fé precisa estar arraigada mais do que nunca no nosso Senhor e Salvador. Eu convido vocês para lermos 1 João capítulo 3, o versículo 1, que diz: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Olha só, uma palavra que nos privilegia quando nos fala a respeito do amor de Cristo. Esse amor que nos levou a sermos chamados filhos de Deus. Imagine você, olhar para você e perceber-se um ser cheio de defeitos, um ser que muitas vezes incompreendido, mas existe um Deus no céu que te chama de filho, que pode te chamar de filho. Quando a palavra do Senhor fala que aqueles a quem foi aceito, aqueles que aceitaram, que o aceitaram, podem ser chamados filhos de Deus. A gente, quando para pensar nos cuidados de um pai, quando nós analisamos os cuidados de um pai, coisa boa é ser cuidado por pais. Eu tive o privilégio de ter um pai presente. E coisa boa é sentir este cuidado de pai, atendendo às nossas necessidades, vendo os anseios, percebendo os anseios, suprindo as necessidades, fazendo na medida do possível os pais terrenos, sim, a realização de sonhos, aqueles dos quais eles podem realizar. Esse é um amor de pai terreno. Imagine um Deus celestial que nos criou, onde a sua palavra em Isaías diz que ele nos fez para o louvor do seu nome, sim. Eu, você, nós existimos para o louvor e a glória do nome do Senhor. Se nós existimos para o louvor da sua glória, como tem sido as minhas ações para que o nome do Senhor seja glorificado? Será que eu tenho usado as minhas habilidades, aquilo que o Senhor tem me dado como dom para glorificar o seu nome? Nós discutimos aqui sobre o amor de Deus, o amor tão grande desse Pai, os cuidados que Ele traz para cuidar dos seres humanos e o amor de Deus. A gente observa na palavra do Senhor que em João, no capítulo 3 e o verso 16, um versículo bastante conhecido, que fala a respeito do amor de Deus, né? Que quando fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este amor que nos pôde dar a esperança de vivermos uma vida mais além daquela que nossos olhos podem ver, daquilo que podemos apalpar, aquilo tudo que nós vivemos aqui, as coisas boas que achamos tão agradáveis de viver. Isso tudo é só uma pontinha do iceberg daquilo que está preparado para aqueles que amam ao Senhor. Existe uma eternidade muito além dessa vida em que nós vivemos. Existe uma eternidade para todos. E nós em vida escolhemos o endereço. E esta é uma realidade que ninguém pode escapar. Uma eternidade com Cristo e uma eternidade sem Cristo. A eternidade com Cristo é aquela onde nós nos achegamos com o Pai enquanto em vida, agradamos o Senhor, o seu coração com as nossas ações, com o nosso louvor, com a nossa vida, entendendo que Ele é o Criador de todas as coisas. É o seu Criador, é o meu Criador. Por isso, é importante nós atentarmos para este amor de Deus enquanto Pai para as nossas vidas. Aí o questionamento é:
E eu, enquanto filho, que atitudes eu estou tendo para agradar este pai que enviou seu filho, que renegou seu filho por amor a mim, para que eu conhecesse a eternidade além, algo após esta vida? Como está sendo o meu viver aqui? Nem sempre eu consigo agradar o meu Senhor com as minhas ações. Por quê? Porque o meu coração às vezes está longe. Eu não observo muitas vezes aquilo que Ele deixou enquanto carta para eu seguir, enquanto mapa de vida, a palavra do Senhor. A Bíblia diz que aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. Será que eu tenho guardado os mandamentos do Senhor no meu coração, conforme convém aos filhos do Senhor, aos filhos que verdadeiramente amam seus pais? Como tem sido a minha vida de agrado ao Senhor? Será que as minhas atitudes agradam a este Pai que tem um amor tão grande por mim? Queridos, é importante nós entendermos que o Senhor Jesus, Ele veio, morreu, foi enviado pelo Pai, morreu para a remissão do seu pecado. Mas quando Ele ressuscitou, Ele disse: olha, eu vou para o Pai, eu vou preparar lugar, para que aonde eu esteja, vós estejais também. Mas eu não vou deixar vocês sós. Ele deixou à disposição de mim, à sua disposição, à minha disposição, o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos auxilia diariamente quanto às ações que eu devo agir, praticar, para que o Senhor agrade-se de mim e das minhas ações. Mas Ele só pode fazer isso se eu o convidar para que esteja comigo todos os dias. Como tem sido essa minha dedicação, a dedicação que eu tenho para com meu Pai? Será que quando eu acordo pela manhã eu lembro que eu tenho um Pai que me dá o ar que eu respiro? Será que eu observo as benevolências que Ele tem feito? Será que eu foco a minha vida apenas nos problemas? Será que eu foco a minha vida apenas nas desilusões que naturalmente acontecem na vida? Nós devemos entender que temos um Deus, um Pai que cuida de nós. Nós nem merecíamos, mas Ele se olhou para nós, se compadeceu e nos escolheu. E será que eu estou acatando este amor, esta graça tão maravilhosa que Ele derramou sobre mim, sobre você? Eu sei que quando um filho agrada ao Pai, o Pai sente prazer em vê-lo feliz, sente prazer em atender suas necessidades, sente prazer em abençoá-lo. Não é diferente com o nosso Deus. Será que você tem sentido no seu coração a presença deste Deus maravilhoso? Às vezes existem pessoas até dentro das igrejas mesmo, denominações que não faltam, mas muitas vezes na sua vida cotidiana não faz esse convite ao Espírito Santo para que esteja em sua vida. Às vezes já vive no automático, já tem os seus dias separados de ir à igreja, de voltar, e muitas vezes o seu coração não está ligado realmente no amor que esse Pai tem dispensado sobre a sua vida. Imagine você, enquanto jovenzinhos, das primeiras descobertas, quando está se apaixonado, pensa-se naquela pessoa o tempo todo. E ao pensar, sente, mesmo que essa pessoa esteja geograficamente longe, ao pensar, sente ela perto, sente a sua presença, quer sentir a sua presença. Não é diferente com o nosso Deus. Às vezes, para que nós sintamos a presença dele, é necessário pensarmos nele, é necessário pensarmos nas maravilhas que ele faz, que ele fez por nós. E isso tudo nós podemos fazer através da leitura da palavra. Que tempo tenho eu tirado para meditar nesta carta que o meu Papai do Céu deixou para mim, para que eu possa entender quais os seus princípios, o que Ele quer que eu faça, como Ele quer que eu faça. Nós entendemos, queridos, que da mesma forma que o nosso Deus nos ama, que Ele nos quer junto dele, existe um adversário que luta 24 horas do dia, e muito mais que isso, se fosse possível, para que nós nos distanciemos da presença do Senhor. Como Ele faz isso? Com distrações, com pensamentos negativos, com atitudes vãs, até mesmo com sentimentos de iras, porfias, que tudo distancia-nos do Senhor.
mas o Senhor quer que tenhamos um coração de paz, um coração de justiça, um coração que agrade o Pai, um coração que olhe, que o Pai olhe e diga verdadeiramente: este se comporta como um filho e eu tenho prazer em sua vida. Queridos, nem sempre a vida é fácil, não. Existem momentos em que nos decepcionaremos, existe momento em que o próximo nos decepcionará, mas tenhamos a certeza em nosso coração de que temos um Deus que cuida de nós. Mesmo quando nós não merecíamos, mesmo quando estávamos ainda no pecado, mesmo mergulhados no pecado, Ele entregou o seu Filho para que você reconhecesse que existe um amor maior. Que amor maior que é esse? Maior que esse, em o Pai entregar o seu Filho para nos remir dos nossos pecados. E Ele tem esse desejo de te ter junto a Ele, porque eu e você fomos feitos para a glória do Senhor, para o seu louvor. E entenda que muitas vezes a tristeza, o vazio, muitas vezes as situações em que busca-se solucionar em prazeres, em outras, cometendo muitas vezes situações ou atitudes que muitas vezes desagradam ao Senhor para preencher, é um vazio que somente é um vazio que é o lugar do Papai do céu. E tenha ciência de que Ele tem prazer quando nos achegamos a Ele. Eu convido você nesse momento a orar e na presença desse Espírito Santo que está conosco todos os dias, está comigo aqui, está com você aí. Convide-o para estar em seu coração, para o guiar, para ensinar como agradar este Pai que derramou o amor profundo e que dispensou o amor profundo por você e por mim, por nós. Querido Deus e Pai, neste momento, Senhor querido, eu quero apresentar a Ti, Senhor querido, as vidas, Senhor, daqueles que ouviram esta palavra, Senhor, da qual colocaste em nossos corações, meu Deus. Senhor, que neste momento, Senhor querido, eu não sei como se encontra a vida, corações, mas eu sei, Senhor querido, e tenho a certeza de que existe um Deus no céu que mais do que nunca anseia a presença, Senhor querido, desta pessoa junto a Ele. Que os seus corações, Senhor querido, sejam inundados pela graça, pela misericórdia do Senhor, pelo amor do Senhor. Eu não sei, Senhor, qual a dificuldade que encontram, Senhor, muitas vezes para estar em Tua presença, para Te sentir, para Te ter como Pai, para se sentirem amparados. Mas eu sei que existe um Deus no céu que os quer amparar, que os quer demonstrar o quão grande é este amor nos mínimos detalhes, meu Pai. Assim, Senhor querido, conceda a Tua graça, a Tua paz em cada lar, aonde, Jesus, este veículo de comunicação alcança. Senhor, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, esteja presente. Em o nome de Jesus. Amém. Quem me vê cantando pensa que em todo tempo foi só alegria, e que nesta vida eu nunca tive motivos pra chorar. Quem me vê cantando nunca imagina que passei noites escuras. Pensa que minha vida foi viver feliz e só cantar. Mas não foi bem assim. O deserto atravessei, com os pés doendo, com as feridas dos espinhos. E quantas vezes eu chorei, porque a dor não suportei. Deus, eu vou morrer nesse caminho. Mas quando eu pensava que estava só, o Todo-Poderoso aparecia, renovava as promessas e me lembrava do que Ele fez, e palavras de conforto me dizia: lembra da nuvem, de dia fui eu,
Lembra da coluna de fogo? Fui eu. Eu fiz pedra jorrar água pra você beber. Lembra do maná do céu? Fui eu. Lembra do caminho no meio do mar? Canta, pois sou eu quem cuido de você. Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter. E se te acusar, eu defendo você. Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá. Onde pisar teu pé, abençoado será. Eu tomo, exalto, humilho, abato e honro. Dou e tiro, tenho, faço, mando, posso, eu sou. Eu posso matar, eu posso viver, eu posso exaltar, eu posso abater. Isso eu quero te abençoar. Quem vai contender? E quando Deus decide te abençoar, ninguém impede. Aleluia. Lembra da nuvem de dia? Fui eu. Lembra da coluna de fogo? Fui eu. Eu fiz pedra jorrar água pra você beber. Lembra do maná do céu? Fui eu. Lembra do caminho no meio do mar? Canta, pois sou eu quem cuido de você. Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter. E se te acusar, eu defendo você. Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá. Onde pisar teu pé, abençoado será. Eu tomo, exalto, humilho, abato e honro. Dou e tiro, tenho, faço, mando, posso, eu sou. Eu posso matar, eu posso viver, eu posso exaltar, eu posso abater. Isso eu quero te abençoar. Quem vai contender? Isso eu quero te abençoar. Quem vai contender? Ninguém vai contender quando Deus decide te abençoar. Tem umas pessoas bem queridas que fizeram aniversário essa semana. Nós queremos mandar um abraço, parabenizando a nossa querida Silomi Ramos, a avó do Mateus, completou 81 anos essa semana. Dona Silomi, um grande abraço para a senhora e o seu Raimundo e que Deus lhe dê muita saúde. Tem também a nossa querida regente ali do Jardim de Deus, do Templo Central, a Aline Teixeira. Um grande abraço, minha amiga. Deus te abençoe, te guarde e te proteja. A Sônia também, Sônia Fernandes, é uma das nossas intercessoras aqui no Templo Central. Também fez aniversário esta semana. Um grande abraço, Sônia. Deus lhe dê muita saúde. A nossa querida Odélia também. Um grande abraço, Odélia. Meus parabéns. Jesus lhe abençoe grandemente. Que o Senhor, com as suas mãos boas, estenda as suas mãos sobre a vida, dando para vocês muita saúde. Nós queremos agradecer a Deus, que é o nosso fiel mantenedor. Os nossos agradecimentos ao nosso Papai do céu. Também a Assembleia de Deus, na pessoa do pastor Livar Barbalho, pastor Manuel de Jesus e o pastor Abias Oliveira. Jardim de Deus, na pessoa da irmã Gisele Barbalho. Jardim de Deus geral, um grande abraço para todas as nossas irmãs guerreiras que estão ali sempre intercedendo por nós. Polpas de Frutas Moura. Você aí que gosta de saborear um excelente suco de excelentes sabores de frutas nativas aqui da nossa região, do nosso estado. Polpas de Frutas Moura lhe oferece excelentes sabores e excelentes polpas. É aqui em Castanhal, ali na Avenida Altamira, lá no Farinheiro, você encontra Polpas de Frutas Mouras.
Top Lanche também, é um dos nossos colaboradores. Você que saiu aí cedo de casa, que não deu tempo de fazer o seu desjejum, de tomar aquele cafezinho gostoso na sua casa, porque precisou sair cedo, ali na Top Lanche, localizada ao lado do Hospital Magalhães, atrás da prefeitura, no centro da cidade, você vai lá e pode saborear um excelente café, um excelente lanche, e é também oferecido almoço. Você também pode desfrutar de um excelente almoço que é oferecido ali na Top Lanche. Império Mídia, nosso querido Rian Freire, o nosso editor, você que está aí organizando o seu evento, né, casamento, aniversário, colação, formatura, contrate, chame aí Rian Freire, Império Mídia, converse aí com ele, ele tem excelentes planos, excelentes preços, chame Rian Freire e converse com ele. Tenho certeza que você vai gostar dos planos e de tudo que ele lhe oferecer. Temos também o pastor Francisco Neto, nosso colaborador. Jesus abençoe, pastor. A irmã Conceição Quaresma, um grande abraço, que o Senhor continue abençoando a sua vida. A irmã Domingas e também a nossa querida Maria Gomes. Que o Senhor continue abençoando, nunca deixe faltar e que as suas mãos boas estejam sempre estendidas sobre cada um de vocês e tenham todos um excelente final de semana e uma boa semana. Chegamos ao final do programa com nosso coração grato a Deus e recomendando você que no próximo final de semana temos aquele encontro marcado. Até lá, se Deus quiser.